Que bom que você está aqui. Estamos de volta nessa nave. Estou aqui com o Rafael Botelho e o Rafael Leitão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre metaverso, como a gente entra no metaverso. Essa é a grande pergunta, né? Acho que é a grande chave, né, desse bate-papo aqui. Então fica com a gente, já vai deixando seu comentário. Se você ainda não nos segue, segue, deixa o comentário, deixa o curtir, compartilhar, deixa as perguntas também. Isso é muito importante, vai fazer esse podcast chegar em mais pessoas aí. Então, Rafael, eu queria entender um pouquinho mais como que a gente faz para entrar no metaverso. Caramba, que pergunta, né? Como faz para entrar no metaverso, né? Eu tô curioso, quero saber. É uma pergunta bem comum, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas o que é o metaverso, né? A gente falou, né, bastante, conversamos aqui. Quem ainda não assistiu o vídeo, por favor, né? Volta alguns vídeos anteriores aí, você vai entender bem o que é o metaverso, mas, né, de uma maneira bem simplória. Dentro desse espaço, dessa plataforma, desse universo digital imersivo, né? Que as plataformas, dependendo da plataforma, ela carrega um nível, né, de imersão, né? E existem vários de mercado. Você consegue, de uma maneira, entrar no metaverso. Né? É bem interessante porque eu considero que hoje a gente já vive no metaverso, porque, tipo, 8 horas no celular, em média, por dia, a gente vive no metaverso, num mundo que tem uma comunidade. Nós somos avatares. Sim. Avatares diferentes no LinkedIn, no Facebook, Instagram. Temos vários avatares. Em casa eu sou um avatar, né? No trabalho eu sou outro avatar também. Então, acredito que a gente já vive nesse mundo metaverso. Mas se eu puder falar na prática, no mundo metaverso, tem maneiras que você entra de mercado hoje. Existem grandes players como o Decentraland, Sandbox. Se você for para uma parte mais artística, você tem o Spatial, que também é bem legal. É um modelinho que nós chamamos de SaaS, né? De uma plataforma já plug and play, que você consegue contratar e fazer o seu espaço lá. Mas o que é legal todas as plataformas de mercado, elas estão já há um tempinho aí, né? Que ganham cada vez mais valor de mercado, aportes cada vez gigantes, né? A Sandbox, mais principalmente na Europa, os dois, né? Decentraland também, para o lado francês, o outro mais para um lado inglês. E você tem plataformas hoje que você quebra barreiras, né? Porque entrar no metaverso você também está aberto ao mundo como na rede social, né? Então, você tem, né, esse mundo. E é tão simples como você entrar e se cadastrar, mas aí tem uma situação. Por exemplo, no próprio Decentraland, quando você entra, né, você tem a possibilidade de entrar dentro desse universo gamificado sem um óculos, numa navegação 2D, pelo teclado, como um game. Sim. Você tem a possibilidade de você carregar a sua carteira digital, seu MetaMask, né, que tem seus Ethereums, ou não. Qual é a dificuldade? Se você não carregar, dentro desse game você tem um modelo que os skins, né, para quem é do mundo do game, né, é interessante, que já aí começa. Por que o metaverso bebe tanto do game? Os skins, né, que é todo o uniforme digital, são as peças, todos os utensílios que você tem dentro desse universo que são em NFT. Você pode comprar, você pode vender NFT. Só que se sua carteira não estiver conectada, você não consegue entrar dentro desse universo. Então, aí complica um pouco mais como entrar no metaverso. Porque, de certa forma, alguns você depende também de um conhecimento de cripto. Né? E você fica restrito, né? Eu acho que se você não tiver essas moedas. Eu queria fazer uma analogia, né? Aproveitando que você comentou sobre redes sociais. Hoje as redes sociais, grande parte delas, né, elas têm os algoritmos, mas você acaba escolhendo o círculo, né, as pessoas, o que você vai ver, quem você vai seguir, você define isso. Quando a gente fala de entrar nesses mundos, e aí pegando os exemplos, por exemplo, Decentraland, eu consigo escolher o que eu vou ver, né, escolher qual mundo eu vou participar, quem que eu vou interagir. Existe algum nível assim, a gente fazendo uma analogia com a rede social hoje? Ou é um mundo que eu vou entrar, vou experimentar coisas novas, eu não tenho essa capacidade de escolher ainda o que eu vou enxergar nesse mundo. É bem legal, porque assim, e aí a gente volta naquele modelinho de que para você entrar no metaverso, alguma coisa ali tem que te trazer interesses, tem que ter o primeiro interesse de que é, né? Se você entrar puramente para só conhecer a tecnologia,
é um interesse, né? Você é um early adopter, né? Você quer entrar, né? Você gosta de experimentar inovação antes, tá? Early adopter. Ou você pode ter outro interesse. Por exemplo, você pode entrar, por exemplo, no Decentraland, que é o caso. Vou falar muito Decentraland e Sandbox, que são as maiores plataformas, e eu acho que são as mais acessíveis e que eu também tenho um pouco mais de domínio. Você entra lá também para um interesse de uma comunidade. Então, você representa uma comunidade, por exemplo, a comunidade da moda, que é o que está mais avançada, né? E aí você entra lá porque vai ter a Semana da Moda. Você entra lá porque grandes marcas como Gucci, Dolce & Gabbana e todas as outras grandes marcas estão presentes lá, fazendo algumas ações, vendendo alguns NFTs e etc. Então, você pode também ir por esse interesse. Você pode ir por você gostar de música, e principalmente rock agora, porque o Ozzy Osbourne vai estar organizando uma semana, um dia, que vai ser a Semana do Rock, com várias bandas internacionais, inclusive algumas brasileiras que estão iniciando, para ter a semana Decentraland do João. Então vai chamar uma comunidade de música que às vezes não está dentro do metaverso, mas que vai ter interesse em entrar no metaverso porque é da comunidade. Então, e são exemplos que se faz pensar. E volta na pergunta, como entra no metaverso? A pessoa vai aprender muito, vai ter um interesse porque ela vive numa comunidade e essa comunidade vai forçá-la muitas vezes a... O que é o metaverso? Né? Rafael, Exato. mas eu tenho que te fazer a pergunta de leigo, porque eu acho que muita gente ali que tá vendo a gente também tá no mesmo barco que eu. Por exemplo, no caso do show que você está citando, esse show vai acontecer dentro do metaverso, ou seja, essas bandas, isso vai estar acontecendo dentro do metaverso e essas pessoas, eu como usuário ali, vou entrar no metaverso, vou ter acesso a esse show dentro daquele ambiente ali que foi criado. Exatamente. De maneira free. Você vai chegar, você tem o seu personagem, o seu avatar, e você vai até o local onde vai acontecer. Grande parte, se não todas, todas as plataformas de metaverso, você tem uma representatividade por ilhas, né? Que são espaços, né? São tribos, né? Sim. Que vão falar de alguma coisa. Sim. Decentraland, você tem jogatina, né? Você tem o Atari, tem um espaço deles para você fazer, para jogar. Quem curte o jogo, vai lá. Por exemplo, o festival de música vai dentro de uma ilha específica, vai rolar isso daí. Você tem o espaço dos Smurfs, você tem dentro, acho que do Sandbox, você tem o espaço da Playboy, você tem Snoop Dogg, você tem vários tipos de ilhas. Então, você vai até lá de uma maneira super free. Sim. E você vai acompanhar. O que vai acontecer que é interessante, só respondendo, que o Ozzy Osbourne vai estar lá, em modelo de avatar, mas ele vai estar lá. Então, tá nesse novo modelinho aí, hoje, de você ser um influencer metaverso. Porque você vai estar dentro desse ambiente, nem um influencer digital ainda, mas dentro do metaverso, e você vai ter o avatar sendo manipulado, sim ou não, por um Ozzy Osbourne, tem sua... Isso que eu ia perguntar, né? Como que a gente consegue garantir que realmente vai ser ele, né? Porque acaba que se dá precedente para isso, né? Eu vou falar um exemplo, né? O mais comum todo mundo conhece, o Neymar. Vou falar, o Neymar ele vai participar de um jogo beneficente no metaverso. Mas como a gente consegue garantir que é realmente o Neymar? São questionamentos que sempre vão ficar, né? Como que eu consigo garantir? Talvez se tivesse alguma conexão ali em tempo real, cada vez mais, né? Acho que são perguntas e desafios que o metaverso ele vai ter que responder. Eu faço um paralelo com o mundo físico, tá? Que é muito difícil. Cara, o Neymar falso, né? O sósia, né? O sósia do Neymar fechou a loja da Puma porque não cabia gente lá de fora querendo tirar foto com ele. Então, assim, eu não tenho garantia nem no mundo físico de que aquilo ali é falso. No mundo digital, realmente também é muito difícil. Só que o que é interessante, que eles fazem como cobertura. Quando tá rolando esse tipo de coisa relacionada ao artista, eles amarram com uma plataforma de social media e faz a cobertura também presencial daquele artista. Entendi. Tipo, o making-off dele. Como se fosse o make-off. Ele tá ali aqui e ele tá ali também fazendo negócio. Porque é uma maneira de você validar. Pô, é o Ozzy Osbourne mesmo. Porque senão todo mundo vai ficar realmente tipo, será que é o cara mesmo ou alguém que tá... Mas também volto para outra questão também. Muito depende também quem gosta mesmo, qual o conteúdo que vai ser apresentado ali. Quem é fã do Ozzy Osbourne sabe
como o Ozzy se comporta. Exato. Pô, imitar o Ozzy dá trabalho, né? Eu acho pra alguém, tipo, no Avatar. O que ele vai falar, como que ele vai fazer. E ainda tem aquela voz espacial. No metaverso você tem uma voz, um modelo espacial que capta ambiente. Então vocês estão falando aqui na minha frente, eu consigo ouvir muito bem. Se estiverem longe, eu não vou conseguir ouvir, né? Então até essa tecnologia ajuda bastante. E aí essa captação de voz lá também, puta, a voz ou eles vão ter que contratar, por exemplo, alguém muito com a voz muito parecida do Exato. Ozzy. Ou usar uma inteligência artificial, né? Que consiga replicar automaticamente, vendo vídeos dele, né? Você coloca muito conteúdo, coloca para treinar o modelo, e o modelo tende a ser talvez o mais próximo do que até uma pessoa, né? Acredito que vamos chegar aí. Realmente. Vamos chegar aí. Hoje eu não sei, mas vamos chegar nesse... Tem muitos cantores que perderam a voz, né? Assim, eu gosto muito de música, então eu vejo assim que ao longo do tempo a gente teve vários cantores que perderam a voz e hoje eles usam muitas dessas tecnologias artificiais para shows ao vivo, né? Muitas vezes usam algumas tecnologias que já estão disponíveis para eles poderem regular um pouquinho a voz e não ficar tão escrachado que a voz tá ruim, né? Então eu fico imaginando isso que você falou num futuro, né? Imagina a pessoa poder ir lá e colocar a voz dela de 20 anos atrás e conseguir reproduzir no show ao vivo, por exemplo. Total. Exato. E eu acho que assim, o mais interessante quando a gente fala do show, né, a gente está discutindo aqui um pouco se é real ou não, mas vamos partir do pressuposto que sim, né? A gente não vai ser um fake ali, não é um sósia, é realmente o artista principal. É a experiência, né? Dar a possibilidade, por exemplo, de um brasileiro que nunca vai conseguir ir no show, viver minimamente numa experiência mais imersiva, um show. Que é você chegar, ter seu lugarzinho, né? Você ter as pessoas que estão participando do show. E isso, até para aproveitar a pergunta e questionar muito dessa linha. Uma vez que eu tenho essa experiência imersiva, né? Em shows, partida de futebol, tudo isso acaba possibilitando que pessoas de diversos lugares do mundo se interajam. E realmente é um canal único. Quando a gente fala dessas tribos, né, desses Decentraland, dos mundos que hoje existem, como que funciona essa separação hoje? Não sei se você tem essa informação, mas onde que é mais comum, né? Qual país hoje está adotando mais, assim, por que ele escolher A ou B? Como eu sei se eu vou entrar no Decentraland, se eu quero ver isso, ou Sandbox? Como que, para uma pessoa que realmente não conhece nenhum deles, o que você recomendaria, né, de entrar, onde que você enxerga que tem essa questão multicultural e quais países estão na frente desse ponto, né? Eu acabei emendando algumas perguntas, mas eu acho que tudo pensando nessa conexão entre diversos países, né? E principalmente comunidade. Eu acho assim, pegando de forma geral também esse ponto que você trouxe, que é vendo na perspectiva também de quem cria, né? Ou você está dentro do ambiente do metaverso, você também tem empresas e pontos ali de exclusividade que você pode adotar. Por exemplo, eu estou indo no show do Ozzy Osbourne. Cara, eu posso criar NFTs específicos para aquela situação, né? Naquele momento, e criar um momento exclusivo que é muito forte dentro de uma comunidade hoje, né? Então, por exemplo, fui de um show do Rock in Rio e assisti o Coldplay. Cara, para pegar a pulseirinha, eu tô falando real agora, não no metaverso, tá? Mas é muito parecido com o que acontece hoje, né? Pegar a pulseirinha lá, né, da luzinha dele, eu não consegui pegar. Fiquei triste pra caramba, não consegui pegar porque cheguei tarde no evento. Mas, cara, o que isso representa, né? Eu quero fazer parte, né, de um movimento e quero guardar aquilo como uma lembrança daquilo. É tão um sucesso que o Rock in Rio lançou a pulseira em formato de NFT, né? Pra galera colecionar. Depois passou o show lá e aí tinha um NFT da pulseira. Eu tenho, inclusive, minha coleção e todo ano espero que consistentemente o Rock in Rio mantenha isso para eu ter a segunda pulseira agora do próximo ano, ou desse ano, né? Eu não sei que tempo que a gente vai estar falando. E aí, isso é interessante, mas toda essa representatividade do metaverso por comunidade, ele é o que motiva você estar lá. E esse fator é o que eu não posso te falar qual o melhor que a gente pode definir, né? O que eu posso falar? Tudo depende do que você quer fazer dentro do metaverso.
Tem gente que utiliza o metaverso para ganhar dinheiro. Um Decentraland entra lá e vai ficar minerando, literalmente minerando, pegando a picaretinha lá, quebrando pedra, ganha NFT, pega aquela NFT, se vê alguma rara, vende. E aí ganha em mana, converte. Tinha gente numa época aí boa da cripto que tava virando R$7.000 mês. Tem vários vídeos que estavam ensinando como ganhar dinheiro. Tem um país que vive disso daí. Então, assim, as pessoas entraram, escolheram, por exemplo, o Decentraland, porque era uma maneira de você passar um tempo, que você curte, uma maneira de remuneração sobre isso. Agora, o que é legal e é essa linha de conexão que a gente tem. Grande maioria hoje das pessoas que estão presentes no metaverso são pessoas que têm a raiz gamer. Sim. Tem a raiz, ou teve contato com o game. Por quê? Ele entra primeiro por uma curiosidade de algo que não vai ser tão diferente de um game que hoje vive. E aí ele descobre que existem comunidades lá. Dentro do metaverso, né? Você tem, dentro dessas páginas, semanas específicas para cada tipo de coisa, dias específicos, ações, atividades. Então, é um mundo. Rola muita coisa lá dentro, entendeu? Sim. Tem gente utilizando para educação. Quando a gente sai do Decentraland Sandbox, tem hoje o GTA, né, que é um game. O GTA não, é um metaverso, né? Você tem o seu avatar lá e você vive. Cara, eu vejo vídeos, eu piro em vídeos no Facebook, da galerinha que vive uma vida de policial, militar de São Paulo, e uma galera que vive vida de ladrão dentro do GTA. Sim. Cara, o negócio é muito real. Tá? É um metaverso, é igualzinho. No Decentraland ou no Sandbox, a pessoa vai viver aquilo lá, mas o GTA é um caso muito legal. Você tem a representatividade da comunidade, da favela, da casinha de madeira mesmo. Você tem a representatividade perfeita da polícia, da função da polícia, de prender, de inibir, de fazer a lei valer. Você tem o do ladrão lá, que também quer de alguma maneira roubar uma moto, fazer alguma coisa, que um GTA, no final de toda a história, o legal era isso, né? De você criar, até chamar o helicóptero para te dar tiro, né? Que é o que valia. Exato. Mas as coisas se inverteram. Isso que é interessante, né? Eu acho que tudo depende do que você quer fazer lá dentro, né? Tudo depende. E assim, pensando muito, né? Então, Decentraland, por exemplo, vamos usar como exemplo. Posso acessar, então, 2D, assim como eu acesso qualquer site, qualquer game, ou eu posso ter uma experiência imersiva tendo óculos. Mas, a partir do momento que eu entro lá, quando a gente fala de gamer, por exemplo, GTA, é um código que é compartilhado, várias pessoas vão implementando novas funcionalidades, né? Hoje, nesses universos, né, Decentraland principalmente, acho que vamos focar nele como a gente está falando mais, né? Só para a gente entender um pouco mais a fundo. Quem que fica responsável por isso? O Facebook, ele tem um mundo também, a Meta também é como Decentraland, Sandbox. Qual que é a diferença? Existe alguma? A API, ela é modular. Você consegue criar os seus mundos lá. Vou citar um que eu estudei mais, que mais do que do Decentraland foi a questão do Sandbox. Sandbox tem um Sandbox Creator. Você cria sua ilha, você cria seu universo lá dentro. E, cara, praticamente você é remunerado por isso, né? Teoricamente, você está criando um mundo lá dentro, entendeu? Sim. Então, a API que você consegue consumir e de maneira arquitetônica também você consegue criar mundos dentro do Sandbox. Então, o que é interessante é que ainda eu não vejo uma flexibilidade tão grande como o GTA. Esse é o fator pelo qual o GTA, cara, você com um servidor próprio, você criava seu mundo. Você cria seu mundo no GTA. Você cria a sua dinâmica lá dentro. Então, eu acredito que ela é muito acessível. Ele é tão acessível que, assim, cara, você olha o GTA, ele tem muito cara do Brasil, né? Sim, tem. Justamente pela questão do acesso, né? Só que é interessante, ele não tem tanta fricção porque ele não tem NFT ali no meio, ele não tem a dinâmica de moeda, ele é um game, entendeu? Só que é um game que muito te prepara do que nós entendemos hoje como metaverso. Legal. E, assim, pensando no parte prática, né? A gente vê muitas empresas, isso notícia, todo dia tem uma notícia, não sei se vem. Tal empresa comprou um lote no metaverso. Muito mais focado não em Sandbox ou Decentraland, mas é metaverso como um todo. Você está falando que o Sandbox ele tem essa API. Então, por que essa API eu tenho que pagar para consumir ela, para criar meu mundo?
quando eu falo que eu tô comprando uma terra no metaverso, a gente viu, por exemplo, um exemplo, né? O Poço Ipiranga, ele recentemente adquiriu uma terra no metaverso. O que significa, né? Existe aberto, fechado? Todos são fechados? Como que tá esse universo É hoje? uma boa pergunta. As principais avenidas, o mapa, você pode criar o creator, né? É para um mapa seu, né? É uma coisa que você está criando próprio. E que você pode falar para o sandbox, ó, aqui é a minha criação. Beleza. É sua. Mas para você viver no universo mesmo, no metaverso, né? Na prática, o espaço que é vendido, o terreno, etc., ele tem um custo, obviamente. Entendi. Dentro do mapa, você tem regiões que são compradas por algumas empresas, inclusive, são patrocinadas por empresas, outras não, que são principalmente nas principais avenidas que eles falam, né? Então, as regiões que têm o maior tipo de acesso são as mais caras, né? Então, ele é pago, né? Você tem que ter o seu terreno, tem que ter o seu espaço, né? Mas o metaverso, a forma acessível dela é mais por você viver lá dentro do que você ter posse. Mas eu posso visitar, por exemplo, a sua terra, quando você fala de criar um mundo. Estou criando Pode. um mundo onde que eu entro no sandbox, eu vou ver lá, tem 1 milhão de mundos. Aí eu posso ir acessando os mundos e você consegue definir se ela vai ser privada ou pública? Não, ele não vira público. Não então vira. você não, é só o creator. Você está criando, Ah, tá. só que você não está criando seu mundo para que você ou outras pessoas possam. Você acessar com certeza, mas É, outras sim. pessoas possam acessar, né? Então, você pode dentro do que você vai pagar, né? Se você tiver lá o seu espaço, o seu terreno, você vai construir em cima disso daí, entendeu? Entendi. São mapas, né? Então, criar mapas até dentro do videogame, até Fortnite, você tem que pagar para criar um mapa. Então, marcas vão lá e criam o seu próprio mapa, entendeu? Entendi. Eu acredito, principalmente por uma questão técnica, né? Aham. Quanto maior mapa, maior servidor, maior processamento, maior espaço, etc. Vamos chegar a isso? Iremos, com certeza. Mas eu não vejo que hoje seja uma coisa tão democrática, falando financeiramente, né? Sim. Você ter um espaço, ter o seu mapa não é tão acessível. É uma coisa que eu fico assim pensando, né? A gente tá falando de mundo virtual. Então, no mundo virtual você pode criar de qualquer maneira. Você não precisa seguir automaticamente igual a gente tem hoje, né? Uma avenida, prédios. A gente consegue ser muito mais criativo. E a partir do momento que você comenta que as principais avenidas, eu não consigo não fazer uma analogia ao mundo real, né? O mundo que a gente tem no dia a dia, o mundo físico. Por que a gente se apegou a isso, né? Não sei se existe uma explicação, mas por que você acredita que as pessoas elas estão valorizando isso? Porque, ao mesmo tempo, no mundo virtual, uma coisa estar próxima da outra é muito relativo. Fisicamente, tudo bem, mas você pode vir para cá e ir para o mundo, você pode ir para cá e ir para outro mundo. Acaba que não tem essa parte física, né, no mundo virtual. Você fica muito aberto a ser criativo, a inovar. E a gente está replicando, pelo que eu estou entendendo, a gente está replicando o modelo físico de uma avenida principal, por exemplo, a Avenida Paulista aqui em São Paulo. Então, se você tem um prédio na Avenida Paulista, ele é muito mais valorizado do que um prédio em outro bairro aqui de São Paulo. Então, a gente está fazendo isso, a gente está replicando o mundo real. Por que a gente não traz essa dinâmica virtual para o metaverso? É uma boa por dois fatores, né? Nós estamos entrando no mundo Web3, já estamos, né? E ainda impera o capitalismo. Outro fator dentro do mundo Web3 é a criptomoeda. Você tem valorização e desvalorização, que é impactado também por juros. Você tem um mundo financeiro muito presente nessa situação. Quando você tem esse mundo financeiro e dentro da plataforma você traz essa lógica, porque você está gerenciando criptomoeda ali dentro também, você tem sua carteira, você pode comprar, você pode vender, essa dinâmica ela tem que espelhar parte do que acontece no mundo real. Porque também o nosso modelo de como a gente trabalha o aspecto financeiro, ele é do mundo real. Hoje ele depende do mundo real. A gente tem outro vídeo que a gente estava falando aqui com o Yuri, né? Sobre NFT, ele falou uma coisa, o NFT e o processo, ele é um espelho de um processo que existe hoje de uma dinâmica real. Só que o outro aspecto, que além dessa questão do fator da existência da questão financeira, a questão do metaverso, que eu acredito que ele é mais bem utilizado, eu estava até numa discussão
com um amigo meu num evento, e ele me fez exatamente essa pergunta. Ele é mais uma discussão de um passo que é necessário para a disrupção do que propriamente um fator, como posso dizer, necessário. Vou dar um exemplo. Hoje, o momento que nós estamos é de criar algo palpável para que as pessoas possam entender, para depois a gente criar algo fora da caixa, para que as pessoas tenham o tempo de, primeiro, entrei dentro do metaverso. É uma rua hoje física. A outra rua não precisa mais do chão, porque eu vou voar. Uhum. A outra rua, eu vou ter uma representatividade de voar, é muito antropológico, que vai ser totalmente diferente. Então, assim, a gente precisa da rua como parâmetro de entendimento que a gente fala, beleza, isso é o metaverso. Então, galera, isso aqui é o metaverso, é como vocês vão criar a dinâmica hoje de como conviver. Mas eu vejo como um step inicial, um passo inicial de criar algo mais entendível do que é o metaverso. Mas eu acho que isso acontece muito desde a época da TV, né? Por exemplo, quando você tinha uma empresa física ali que vendia um produto X ou um serviço, e aí, de repente, quando chega a TV, a pessoa tinha que pagar um espaço de marketing para divulgar a marca dela lá. Propriamente não existia a marca na TV, mas ela acabava levando essa marca para, sei lá, X número de pessoas que ela não conseguia alcançar, talvez, com a marca física, né? Com a empresa física. Então, aí depois vem a internet, a gente também tem isso. Hoje você vai anunciar numa rede social, se você é uma empresa, você precisa pagar um valor para que você tenha X alcance com a tua marca e consiga. E eu acho que no metaverso vai por essa linha também, né? Ou seja, se você quer ter um alcance dentro do metaverso para X número de pessoas, que provavelmente é essa referência da avenida principal, né? Dali, eu acho que você vai precisar também ter esse investimento financeiro ali dentro para divulgar a sua marca. E aí, dentro desse mundo virtual, essa empresa passa a existir virtualmente ali. Exato. Né? E até usando essa analogia, né? Na minha cabeça vem totalmente os bancos digitais, né? O Nubank, por exemplo. Ele foi uma ruptura. Eu estou acostumado ao banco, os bancos eu preciso das agências, né? A agência é importante. Mais que todo o dinheiro já estava físico. Se fosse cliente, por exemplo, de outro banco, né, do Itaú, boa parte das operações você fazia via aplicativo. Só que o fato de ter agência fazia muita gente preso no Itaú e evitava que ele ia para o Nubank. Porque falou, cara, como que eu vou para um banco e não tem agência? Só que depois o que a gente acostumou, teve aquele boom de mercados digitais, né? E eu acho que, realmente, a tecnologia, ela precisa ser acostumada, né? Então, primeiro eu acostumo com uma coisa que eu já conheço, que me traz uma leve segurança, para eu, no segundo momento, ir para essa inovação. E aí você acha que com essa mudança a gente vai parar de ter essa questão de lotes vendidos, ou isso vai só mudar, né? Eu para poder criar um planeta, um mundo que vai ser mais visitado, eu posso até ser recompensado, né? Indo para uma linha de pensando em próximos passos lá dentro, como o YouTube faz hoje, né? No YouTube, você tem vários canais. Mas se as pessoas assistem seu vídeo, você vai ser monetizado por isso. Se eu monto um planeta, um mundo dentro do metaverso que todo mundo gosta, será que o Decentraland, por exemplo, vai monetizar a pessoa? Já tá. Não, já tá? Já monetiza. Nossa, porque assim, acontece... E isso tem uma disrupção no modelo de publicidade. Querendo ou não, quando você tem uma loja lá dentro, você está pagando pelo terreno, a plataforma está ganhando, né? Sim. Porque você pagou pelo terreno. Só que muito mais do que isso é um ganha-ganha para todos. Quando você tem uma Samsung que entra dentro de uma plataforma como essa, ele traz a comunidade da Samsung Lovers para dentro do Decentraland. Verdade. Então, assim, você já está trabalhando em publicidade. Se você for ver a questão do Burger King, o que é mais interessante mesmo, pediram pra galera sair do metaverso para pedir um Whopper, entendeu? Chega a ser um absurdo, né? Você chegar lá dentro do ambiente e falar, galera, saia para pedir um Whopper. Obviamente, porque ainda o pedido é feito por isso daí. É um pouco frustrante, porque eu acho que, por exemplo, o Burger King tinha condições de ir lá e pensar em uma maneira de como você faz o pedido lá dentro do metaverso. Exato. Para você ter no físico. Eu acredito que eles estão, como o McDonald's também, estão avançando bastante nisso. Mas eu, assim, gostaria de terminar esse raciocínio só voltando um pouco, que nem que você falou da questão do Nubank, né? Da evolução tecnológica. A gente saiu de alguns pontos bem críticos, né? www.
a URL, Worldwide. A gente saiu desse modelo. A gente vai para uma evolução do app, né? Que você tem o aplicativo que você faz a navegação. E você vai para o metaverso. E o metaverso, você vai ter lá a representatividade de uma rua, de um banco e etc. Só que você não vai precisar mais www banco, né? Você não vai precisar mais fazer o download do app para fazer aquilo. Vai estar tudo inerente àquele ambiente. Mas você vê como é a evolução? Sim, é muito legal. E todos funcionam. Eu não deixo de www, não deixo de baixar meu app e também voltar dentro do metaverso. Acho que essa é uma evolução que eles possam existir todos juntos. Bom, foi muito legal, eu aprendi bastante, fiquei bem curioso para entrar no metaverso e também principalmente pela questão do show aí, que eu fiquei bem curioso. E se você quer também ter essa experiência, entrar no metaverso, você ficou curioso, quer saber mais, a gente vai deixar os links aqui embaixo de todos esses metaversos que a gente citou aqui, vai estar aqui embaixo o descritivo, os links para vocês poderem entrar, experimentar. Se você também quer deixar seu comentário, deixa o comentário, deixa a pergunta. Tá chegando aqui a primeira vez? Não deixe de seguir o canal, curta, compartilhe, isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por esse conhecimento. Então, conto com vocês para poder compartilhar esse conteúdo para que ele possa chegar em mais pessoas. Acho que ficou bem claro, né, na nossa conversa o quão simples é, né? Só consigo acessar uma URL ali e já ver uma experiência pelo menos 2D, caso eu não tenha um óculos, né? Então, acho que foi bem legal esse bate-papo, deu para esclarecer bastante coisa, até para mim, eu não sabia que hoje já monetizava, né? Um exemplo ali do YouTube. Acho que é só realmente um início, né? Pensando aqui, quando a gente discute, a gente vê as infinitas possibilidades que o metaverso ele vai trazer para a sociedade. Vai ser muito legal, acho que a gente está vivendo uma era excelente. E, novamente, né, Rafa, muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo, esclarecimento. Tem sido muito legal e enriquecedor essas nossas conversas. Obrigado também, Wagner. Agradeço a sua participação. E aí a gente espera para outras vezes, né? A gente falar cada vez mais, estar sempre aqui discutindo. E caso vocês tenham alguma informação, algum tipo de conteúdo que queiram saber sobre o metaverso, não deixe de colocar aqui nos comentários, porque é muito importante para a gente poder trazer esses assuntos e esclarecer as dúvidas de vocês. Perfeito? Muito obrigado, Rafa. Que legal que a gente conseguiu bater esse papo aqui e, na verdade, falar de tantos os temas. Aqui a gente começa por um e acaba, né, sempre voando para outros. Eu que agradeço aí pelo convite, foi um prazer e bora para a próxima. Valeu, obrigado. Gente, obrigado pela companhia, obrigado por ficar até aqui. Não esquece de deixar o comentário, não esquece de compartilhar, deixa o seu curtir e se inscreva no canal e te espero. Até a próxima.